Você vale mais que um passarinho? Veja o que está escrito em Mateus 6:26. Palavras do Senhor Jesus. Observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Ou seja, você não vale mais que um passarinho? Sim, a sua vida tem um valor imenso. Quando você ainda estava morto em seus delitos e transgressões, o amor de Deus comprou a sua vida com uma moeda, que foi a vida de seu próprio Filho Jesus. Olha o tamanho do seu valor. Jesus aqui está dizendo: os pássaros, as aves, elas não semeiam, elas simplesmente colhem. As aves não ajuntam em celeiros e armazéns, não. Elas ceifam, elas apenas colhem. E o que isso significa? Que as aves não têm abundância, elas somente têm o suficiente para o seu dia, elas não têm nada guardado, elas não têm abundância, entende? Mas elas têm as suas necessidades do dia a dia supridas, o alimento de cada dia, e é só isso que os passarinhos têm. Quando Jesus conta essa história sobre as aves que não semeiam, não armazenam em celeiros, isso na verdade está fazendo uma ponte com os israelitas lá no deserto. O povo hebreu, quando estava lá no deserto, eles recebiam diariamente o quê? O maná, uma porção diária, só servia para aquele dia, não adiantava guardar. Não era o propósito inicial de Deus, pense nisso, que o povo vivesse 40 anos no deserto. O propósito de Deus era dar a eles Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra do descanso, da abundância de muitos frutos. Esse era o desejo, o plano de Deus para o seu povo. Não que eles ficassem gerações e gerações no deserto, não, mas Ele dava a sua porção diária para sustento do povo. E aí, quando Jesus diz que as aves têm a sua porção diária suprida, e aí faz uma pergunta: ora, você não vale mais do que uma ave? Você não vale mais que um passarinho? Podemos entender através do Espírito Santo que quando Jesus pergunta isso, nós podemos entender que nós temos muito mais a viver além do que uma vida de passarinho que tem apenas as suas necessidades supridas. Isso é viver uma vida mediana, uma vida menor, como o povo no deserto, recebendo apenas um maná diário. O propósito de Deus para a sua vida não é este. O propósito de Deus é lá na frente, a terra prometida, uma terra de abundância. O propósito de Deus é quando você semeia, você ceifa, você colhe, você armazena em armazéns. Esse é o propósito, o sonho inicial de Deus para a sua vida. Ele não está interessado apenas em dar o sustento do seu dia, vivendo uma vida como se estivesse no deserto. A vida de Canaã é abundante, é o que Ele deseja para você. Não apenas ser próspero, mas ser abundante. O que é prosperidade? Prosperidade é a ausência de necessidade. Os passarinhos têm a ausência de necessidade, portanto, eles são prósperos. Mas Deus quer mais do que isso, Ele quer mais do que suprir suas necessidades. Ele quer que você superabunde, que você sobeje, que você transborde. Ele quer que você sobeje, ou seja, tenha sobra mais do que você necessita. A sabedoria da terra diz: eu vou me aposentar, vou receber meu saláriozinho, vou viver uma vida de passarinho. Mas não, a sabedoria de Deus diz: põe sua mão no arado, are a terra, seja empreendedor, semeie com abundância e com fartura, e comece a colher, e armazene em grandes armazéns, e viva sua vida de rei e sacerdote. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que Deus diz a Adão: arai a terra. O que Ele está dizendo? Adão, eu quero que você tenha uma vida abundante. Are a terra, tenha para armazenar, semeie.
Preste atenção, querido, você pode inverter qualquer situação por meio de crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Se você crer nessa palavra, que você vale mais do que um passarinho, se você enxergar, se ver valendo mais do que um passarinho, coisas tremendas começam a acontecer na sua vida a partir de agora. E o que é semear? O que é semear, afinal de contas? Primeiro de tudo, prepare o solo. Defina o tamanho da sua seara, da sua colheita. Defina o que você quer colher. Que semente você vai semear? Em que área? Se você semeia soja, você colhe soja. Se você semeia milho, você colhe milho. O que você está semeando? Em todas as áreas da nossa vida é assim. Defina a sua colheita. O que você quer colher? Responda para você mesmo. Em segundo lugar, lance a semente. E qual a semente? A palavra de Deus nos diz em Marcos: aquele que semeia, semeia a palavra. Lance a semente, lance a sua palavra, declare. Declare na situação, qualquer situação sobre este solo, em qual área você precisa uma colheita abençoada. Na sua área familiar, diga: meu casamento é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meu trabalho é uma bênção, minha empresa é próspera. Em qualquer área, a minha vida financeira avança. Declare, lance a semente da palavra. Em terceiro lugar, espere a colheita com esperança e alegria. A palavra de Deus diz que enquanto Abraão, que esperava o cumprimento da promessa de que ele teria um filho, por 25 anos ele esperou, dando glórias a Deus. Dê glórias a Deus, diga a Deus obrigado pela colheita. Você não deve colocar o seu olho na lavoura, preste atenção, quem dá o crescimento da lavoura é Deus. Você tem que manter o seu foco e seus olhos na colheita, esperar com esperança, dando graças pela colheita abundante. Sem se preocupar com a lavoura, essa parte do crescimento é de Deus. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus quando enviar chuva, quando enviar o sol, dessa maneira ou da outra, tentamos dar um jeitinho. Não, quem dá o crescimento é Deus, a lavoura é parte de Deus. Nossa parte é esperar nele, esperar a colheita com a expectativa de que será abundante. A Bíblia diz que nós teremos o fim que nós desejamos. Espere a colheita abundante e você terá. Não peça chuva nem sol, só agradeça pela colheita abundante. Quando Isaac semeou, lembra deste episódio? Não choveu e ele colheu mesmo assim, quanto? 100 vezes mais. Vê, é Deus quem cuida da lavoura. Sua parte é esperar a colheita com fé. Quando você começar a colheita, comece a colher com alegria e reconheça que foi Deus quem deu essa maravilhosa colheita. Reconheça a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Armazene em seus celeiros, desfrute da abundância e reparta com seus irmãos. Sempre haverão passarinhos ao seu lado, aqueles que ainda não descobriram que Deus nos chamou para sermos prósperos. O propósito não é que fiquemos ali no deserto recebendo porções diárias. O propósito de Deus é que nós tomemos posse da terra prometida. Com esses você reparte a abundância que você tem. Abençoe aqueles que estão ao seu redor, mesmo se eles ainda não descobriram o potencial que Deus preparou para a vida deles. Jesus diz a todos: vocês valem mais do que passarinhos. Mas existem pessoas que ainda não possuíram a terra de Canaã, não descobriram que são reis e sacerdotes, ainda não descobriram como viver uma vida abundante, porque ainda não houve uma mudança de mente, uma metanoia, um novo modelo mental. Se você pensa que você é apenas um passarinho, assim será. Suas necessidades serão supridas dia a dia. Mas se você reconhece e já descobriu a sua posição de filho de Deus e herdeiro de Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais, você está na terra que emana leite e mel. Assim será na sua vida. Continue abençoado.